e julgou Israel por muitos anos. Mas teve um outro juiz que não soube dar essa resposta branda. Olha em Juízes capítulo 12. Juízes capítulo 12. Esse é o caso de Jefté. Jefté, aqui, em Juízes capítulo 12. Ele acabou só reinando 6 anos, por quê? Porque ele foi muito infeliz. Ele não sabia dar resposta branda, ele não foi um bom líder, não sabia se relacionar com as pessoas. Olha aqui, Juízes capítulo 12, a partir do 1º versículo. Então foram convocados os homens de Efraim, e passaram para Zafon, e disseram a Jefté: por que fostes combater contra os filhos de Amon, e não nos chamastes para ir contigo? Mesma coisa, os efraimitas botando banca de novo. Queimaremos a tua casa, estando tu dentro dela. E Jefté lhes disse: eu e o meu povo tivemos grande contenda com os filhos de Amon. Chamei-vos, e não me livraste das suas mãos. Vendo eu que não me livráveis, arrisquei a minha vida e passei contra os filhos de Amon. E o Senhor os entregou nas minhas mãos. Por que, pois, subiste hoje contra mim para me combaterdes? Aí o Jefté ficou com raiva, virou um bate-boca. Olha só, juntou Jefté todos os homens de Gileade e pelejou contra Efraim. E os homens de Gileade feriram Efraim. Por quê? Porque quando Jefté respondeu de uma forma dura, olha o que os efraimitas responderam para ele: fugitivos sois de Efraim, vós gileaditas, porque Jefté era gileadita. Vocês são fugitivos da tribo de Efraim, que morais no meio de Efraim e Manassés. Nossa, aí começou uma guerra civil. Jefté e as outras tribos de Israel contra a tribo de Efraim. E a tribo de Efraim ficou cercada pelo exército do restante de Israel. Os gileaditas tomaram os vales do Jordão, que conduzem a Efraim, de sorte que quando qualquer fugitivo de Efraim dizia: quero passar, então os homens de Gileade lhe perguntavam: és tu efraimita? Se respondia não, então lhe tornavam, dize pois, Shibolete. Quando dizia Sibolete, não podendo exprimir bem a palavra, então pegavam dele e o matavam nos vales do Jordão. Olha só que coisa interessante e trágica. Começou a guerra civil, os efraimitas estavam cercados, só que o israelita parecia muito como outro israelita. Então, quando ele queria fugir: não, eu não sou efraimita, não. Você não é efraimita, não? Não, ele mentia. Não, não sou efraimita. Então, diga a palavra Sibolete. Eles não davam conta de exprimir bem a palavra. Aí saía Shibolete. O hebraico é diferente do que português, isso é só a tradução. Claro que era em hebraico. Mas para ajudar a entender melhor, você sabia que tem umas regiões do Brasil que falam de um jeito, outra região do Brasil que fala outro jeito. A mesma coisa naquela época. Os efraimitas não davam conta de exprimir certas palavras como outros davam conta. Eu sou brasileiro, mas cresci meus pais eram americanos, então em casa a gente só falava inglês. Eu cresci aprendendo as duas línguas desde bebê. Então eu vejo como às vezes tem certas palavras em inglês que o brasileiro não dá conta de falar, e certas palavras em português que o americano não dá conta de falar. Então eu vejo essa mesma realidade. Por exemplo, você pede um americano para falar paralelepípedo. Aí o americano fala assim: paralelepípedo. Ele não dá conta de falar paralelepípedo. Ó, pior ainda, o original não se desoriginaliza. Aí que ele se enrola ainda mais. Mas você pede um brasileiro para falar a palavra mundo em inglês. World. World. Diga world. É mais ou menos, vocês são meio americanizados aqui. Mas tem um grande homem de Deus da Inglaterra, que já está na glória, mas é muito usado por Deus. O nome dele é Smith Wigglesworth. Diga Smith Wigglesworth. Tá vendo? Então dá para perceber. Então era desse jeito. Então eles falavam assim, né? Eles falavam, como que era mesmo? Eles, Sibolete, né? Diga Sibolete. Aí eles não davam conta. Sibolete. Aí eles, efraimita. Aí rolava mais uma cabeça. E que coisa trágica. Olha o que a Bíblia diz. E caíram de Efraim naquele tempo 42 mil pessoas morreram desnecessariamente, porque um líder não soube dar a resposta branda.
Porque um líder não sabia se relacionar bem com outras pessoas. Isso é muito sério. Os relacionamentos são muito importantes. São muito importantes. Então esse é o primeiro princípio. Princípio da resposta branda. Segundo princípio, princípio da humildade. A Bíblia diz, tem muitos lugares, eu não vou tirar o tempo por causa do nosso tempo, mas que o segredo do segredo na vida cristã é ter intimidade com Deus. Tem pessoas que pensam assim, não, se eu fizer aquele curso teológico, minha vida vai mudar. Se aquele grande homem de Deus orar por mim, colocar a mão na minha cabeça, minha vida vai mudar. Negativo, meu irmão. A Bíblia mostra vez após vez, você quer que sua vida mude em todas as áreas? O segredo é profunda intimidade com Deus. Mas aqui está a grande pergunta. Como então ter profunda intimidade com Deus? Abra sua Bíblia para Tiago, capítulo 4. Tiago, capítulo 4. Muito precioso esse texto. Apesar que tantos evangélicos já leram, eu mesmo já tinha lido esse versículo tantas vezes. Eu lembro uma vez quando a ficha finalmente caiu. Foi uma revolução dentro de mim. Olha o que diz, Tiago capítulo 4, versículo 8. Ele diz, chegai-vos a Deus, e Ele se chegará a vós outros. Preste atenção, queridos. Você sabia que é você que determina seu grau de intimidade com Deus? Se você tem se achegado muito a Deus, a Bíblia garante que Ele se chegará a vós outros. Se hoje você não é super íntimo com Deus, é porque você não tem se achegado muito íntimo com Ele. Se hoje você só é mais ou menos íntimo com Deus, é porque você só tem se achegado mais ou menos com Ele. É você que determina o grau de intimidade com Deus. Isso é muito forte. E para demonstrar isso até um pouco melhor, e outras coisas que quero mostrar aqui, quero chamar o pastor Rony. Vamos fazer uma pequena peça teatral aqui. Então, pastor Rony, você vai fazer o papel de Deus, tá? Você está aí com essa camisa branca, tudo bonito, amém. Então você vai ficar bem assim, ó, assim, desse jeito, bem aqui, tá? Isso mesmo. Um pouco mais para cá, assim, isso. Muito bem, tá, muito bem. Então você vai fazer o papel de Deus, escuta bem. Para cada passo, escuta bem as instruções. Para cada passo que eu der na sua direção, depois, não, deixa a mão no jeito normal. Para cada passo que eu der na sua direção, tá? Não na mesma hora, mas logo após, você vai dar um passo na minha direção. Se eu der um passo pequeno, você vai dar um passo pequeno. Se eu der um passo grande, você vai dar um passo grande. E a mesma coisa assim por diante, tá? Então vamos ver. Veja bem, a Bíblia fala, chegai-vos a Deus e Ele chegará a vós outros. Vamos supor que você então leve isso muito a sério. Você fala, a Bíblia que está prometendo, se eu buscar a Deus, como diz a Bíblia, buscar-me-eis e me achareis quando me buscar de todo o vosso coração. Eu vou me achegar a Deus, Ele vai se achegar a mim. E você pensa, poxa, eu sou um cristão já evangélico, já nasci de novo, mas eu não sou tão íntimo com Deus, eu preciso ser mais íntimo. Então você começa a avaliar seu tempo, porque como qualquer outro relacionamento, para se relacionar com Deus leva tempo para cultivar a intimidade. Então você fala, eu vou começar a gastar menos tempo navegando na internet, tanta bate-papo, sem razão. Eu vou começar a tirar menos tempo na internet, talvez é menos tempo na televisão, controle remoto. Eu vou começar a usar meu tempo com mais sabedoria, ler mais a Bíblia, orar. Então você começa a tirar mais tempo com Deus. Então você se achegou a Deus, olha o que acontece. Não, peraí, volta. Primeiro aqui, espera aí, não faz nada. Você se achega a Deus, a Bíblia fala, chegai-vos a Deus e Ele, agora ó, chegai-vos a vós outros. Então você está, só que você não está vendo isso no mundo espiritual, né? Mas no mundo espiritual, saiba ou não, você e Deus estão se aproximando, já pelo fato de você ter enxugado mais seu tempo para tirar mais tempo com Deus. Mas você começa a notar que durante a semana você quase não está envolvido com as coisas de Deus. Você fala, então vou começar a participar fielmente de uma célula,
eu vou começar a falar para o líder de célula que eu estou disposto a ajudar, a trazer meus vizinhos, meus colegas de trabalho, meus colegas de aula para a célula. Eu quero trabalhar mais para Jesus. Então você começa a pedir a ajuda de Jesus para te dar coragem para convidar as pessoas lá do seu trabalho para vir para a célula. Você começa, em vez de só ficar em casa assistindo televisão, você começa a ir mais para a célula, convidar pessoas para a célula. Você começa a buscar mais a Deus. Então você está se achegando a Deus e Ele se achegando a você. Muito bem. Aí você fala, olha, nas sexta-feiras eu nunca fui para vigília, quase nunca, só uma vez na vida que eu fui até agora, e eu quero começar toda sexta a participar das vigílias. Você começa a orar mais, buscando mais a Deus, e você, enfim, durante o dia você coloca CDs de pregação, DVDs, você fica ouvindo a palavra, você fica buscando, você está se achegando a Deus, Ele está se achegando a você. Aí você fala assim, sabe, eu não tenho um tempo devocional com Deus realmente todo dia. Para me cultivar esse relacionamento, eu tenho que ser mais fiel no meu tempo sozinho com Deus. Então você decide que você vai levantar meia hora mais cedo todo dia. Todo dia então você começa a levantar mais cedo. Todo dia, toda manhã, meia hora mais cedo você coloca o despertador. E você vai ler a Bíblia. E você vai orar. E você busca a Deus. Às vezes você sente muito a presença de Deus. Outras vezes o diabo vem e fala, não está adiantando nada, Deus não quer sacrifício, você não está sentindo nada, isso só é um ritual religioso. Mas você sabe que isso é uma grande mentira do diabo, então você não vai aceitar essa mentira do diabo. Você fala que nada, relacionamento leva tempo, e você fala para Deus, Deus, eu sentindo ou não sentindo, eu vou ficar te buscando porque eu te amo, eu vou ficar lendo a Bíblia porque eu te amo, eu vou ficar orando, eu vou ficar colocando o Senhor em primeiro lugar. E você desliga cada vez mais da televisão e liga cada vez mais a palavra de Deus, e você está se achegando a Ele, Ele está se achegando a você, e você fala, olha, eu vou durante o dia também colocar mais adorações, e as pessoas, a sua família nota, você é uma pessoa mais centrada em Deus, toda hora está falando de Jesus, você está se achegando a Deus, você está meditando sem cessar. Agora, escuta bem o que eu vou dizer, quando chega a esse ponto aqui, o diabo não tem truque novo, é impressionante. Quando chega bem aqui no mundo espiritual, lembre-se, no mundo espiritual você não está vendo. Talvez você diz, peraí, pastor Eibe, todo cristão já não tem Jesus dentro dele? Tem. Mas quando o Tiago escreveu isso, era para os cristãos, chegai-vos a Deus, chegará a vós outros. Por que o Tiago está querendo dizer com isso? Ele está falando da presença manifesta de Deus. Escuta bem, você já tem Deus dentro de você, mas você não tem a presença manifesta. Chegai-vos a Deus, Ele chegará a vós outros. Está falando de intimidade com Deus, está falando da presença manifesta de Deus. Se você chegasse a encostar nele, você teria essa presença manifesta, e aí você veria o tanto. Eu não estou brincando, quem já teve essa experiência sabe o que eu estou falando. Nem todos os cristãos já tiveram essa experiência, mas quem já teve, sabe o que eu estou falando. Sua vida muda mesmo, tudo começa a mudar, milagres começam a pipocar. É impressionante o que acontece uma vez que você encosta, tem a presença manifesta. E o diabo sabe disso, o diabo é sujo, ele sabe que se você chegar a encostar em Deus, tudo vai mudar na sua vida, ele sabe disso. Só que ele também sabe que no mundo espiritual você não está vendo. Você não está vendo que você está para encostar em Deus. Se você só perseverar mais um pouco, o céu vai arrebentar em cima de você de bênçãos, de bênçãos e bênçãos. E o diabo sabe que você não sabe que está chegando tão perto. Então o diabo, nessa hora, quando você chega bem perto, o diabo joga todas as cartas escondidas na mesa. Ele solta o inferno contra você. Tudo parece, em vez de melhorar, parece que piorou. Parece que piorou. Parece que as coisas não dão certo em nada. Tudo parece que piorou. E aí o diabo vem e joga essa grande mentira. O que adianta você estar buscando a Deus, tanto a Deus? Você está orando, você está procurando fazer tudo tão certo. E em vez de melhorar, parece que está piorando. Não adianta, não adianta. O diabo não tem truque novo. Ele sempre joga essa. Nessa altura do campeonato,
você está decidido, não, vou ficar buscando a Deus, mas aquelas mentiras do diabo afetaram sua subconsciência. Então, uma das manhãs, o despertador despertou. Ah, Deus, o Senhor vai me perdoar. Só hoje, essa primeira meia hora que eu ia tirar com o Senhor, eu vou dormir mais meia hora. Desliga o despertador, volta a dormir. Na próxima manhã, de novo. A mesma lei aplica, irmãos. Se agora está esfriando o seu relacionamento com Deus, o que acontece? Olha. Aí, naquela semana, vigília. Parece que não adianta nada ir para essa vigília. É errado assistir televisão? Não, irmãos, mas se isso está roubando o seu tempo com Deus, aí alguma coisa está errada. Eu vou ficar em casa me assistir televisão. Mulher, faz uma pipoca aí, pega o controle e manda. Vai esfriando. Nem sei se eu vou para a célula essa semana. Amanhã. Vai. Tá. Aí um dia você está na igreja no domingo, uma mensagem e fala: meu Deus, eu estava indo tão bem na minha vida com Deus. O que foi, rapaz? Eu estava tão dedicado espiritualmente, eu estava tirando tanto, eu lia tanto a Bíblia, eu orava. Onde eu estou com a minha cabeça? Não, eu vou começar a me... Aí você começa a fazer tudo de novo, buscar Deus, buscar e tal, e tudo, e tal, e tudo. Aí chega aqui, o diabo joga o inferno contra você. Quantos já viram esse filme? Eu sei que eu já vi muitas vezes. Mas escuta bem, tem um outro princípio que corre paralelo a esse aqui, tá? Isso aqui é muito interessante. Olha esse outro princípio. Tiago capítulo 4, versículo 6. Tiago 4, 6. Dá para ser um pouquinho um retorno, só um pouquinho para mim. Tiago capítulo 4, versículo 6. Obrigado, querido. Antes ele dá maior graça, pelo que diz, Deus resiste aos soberbos, mas dá graça aos humildes. Tá, então escuta bem. Quando eu falar para você que eu estou sendo orgulhoso, você vai me resistir. Você vai me resistir desse jeito. Você vai fazer assim, ó. Faz uma cara feia assim. Resista. Faz. Não, assim. Faz cara feia. Tá. Deus resiste ao soberbo. Quando eu falar para você que eu estou sendo humilde, aí você vai dar graça. Você vai fazer assim. Tá bem, querido? Amém, obrigado. Então, vamos voltar para a posição original. Muito bem. Vamos supor que você decide, vamos supor que esse cristão aqui, ele não é muito consagrado a Deus, não é aquele tipo de cara que busca, que é intenso na presença de Deus. Não, ele é meio acomodado, não busca muito a Deus, ele é meio acomodado. Mas ele é um cara realmente humilde. Quando alguém na igreja fala mal dele, ele vai atrás: ô irmão, o que eu fiz? Ele conserta os relacionamentos. Então ele está sendo muito humilde. Fica dando graça, isso mesmo, porque ele é um cara humilde. Então ele corre atrás, não fica de mal com ninguém. É um cara humilde, rapaz, de verdade. Então Deus está dando muita graça, só que tem um problema. Ele está tão longe de Deus, fica dando graça. Ele está tão longe de Deus que essa graça quase nem o atinge, porque ele não busca a Deus. Então ele é um cristão acomodado, mas é humilde. Mas vamos no contrário. Não, pode parar agora. Fica só. Aí. Agora, esse aqui é um cristão que ele é um cara que diz assim: eu vou buscar Deus. Rapaz, eu aprendi esse segredo: chegai-vos a Deus, chegará a vós outros. Se a gente orar, jejuar, buscar mesmo, Deus vem ao encontro da gente, os milagres vão pipocar, e ele decide: rapaz, eu sou um desses que eu vou fazer isso. Então começa tudo bem, ele começa buscando a Deus, orando todo dia, lendo a Bíblia,
colocando o coração dele para buscar Deus. Então ele se achega a Deus. Não, fica com a mão parada mesmo, mas chega a minha, isso, Deus está chegando a ele, e ele se achega a Deus, e Deus está chegando a ele, só que ele não sabe a importância de ser humilde. Então o diabo já engana ele rapidinho, muito antes dele chegar lá perto, o diabo já está começando a enganar esse cara, porque a Bíblia fala que Deus existe aos soberbos. O que acontece? Ele está lá lendo a Bíblia, em casa, orando, a esposa dele, ela entra no quarto. Amor, a torneira está vazando de novo. Fala, olha amor, seguinte, eu estou lendo a Bíblia e eu estou buscando a Deus. Eu não tenho tempo para essas coisas, não quero que você fique me perturbando não, viu? Você para com isso. Aí o que está sendo? Ele está sendo soberbo. Deus agora está mexendo no celular. Deus ainda bem que quando a gente clama a Deus, mas Deus, ele está sendo soberbo, então Deus está resistindo. Deus pode me resistir agora, daquele jeito. Tá, Deus está resistindo. Agora você não vem mais, tá? Porque ele já começou a ser soberbo. Deus para de se achegar a ele. Deus agora está resistindo a ele. Olha só. Só que ele não se tocou ainda. Ele trata mal a esposa. O filhozinho dele entra lá. Papai, vamos brincar de carrinho? Sai daqui, menino. Você não sabe, você não está vendo que eu estou orando e buscando a Deus? Pá! Não me perturba mais. Deus fica resistindo. Mas ele fica lendo, orando, vou buscar Deus, vai para a vigília, jejua, eu sou um homem de Deus. E lá na igreja, ele vê os jovens avacalhando, ele fala daqueles jovens, esses jovens não querem nada com Deus e tal. E tem outros irmãos, ele discute com outros irmãos, porque ele é o espiritual, aqueles irmãos são carnais, mas ele não quer nem saber. Ele vai ficar jejuando, vai ficar buscando, e ele busca, mas o tempo todo Deus não está chegando mais a ele, que Deus está resistindo, porque ele está sendo soberbo. Não é verdade? Olha a cara dele. Tem que tirar foto dessa. Amém. Então, aí. Cadê o Marcelo para tirar uma foto? Mas ele fica buscando. Não deixa eu chegar perto, tá? Então ele fica buscando. E ele fica buscando. E o que está acontecendo? Ele ora. Eu vou ser íntimo com Deus, eu vou ser. E não está conseguindo, parece que está patinando na vida espiritual. Por que eu não consigo ser íntimo com Deus? Por que o milagre não acontece? Meu Deus do céu, o que está acontecendo? O que está acontecendo, irmãos? Deus resiste aos soberbos. Vocês estão entendendo? Agora, vamos colocar esses dois teatros juntos em um só. Tá bem? Oh, aleluia, volta. Aleluia. Vamos supor que o cara fala assim, não, eu vou andar em humildade com todo mundo. Eu vou perdoar, pedir perdão. Eu vou me humilhar. E ao mesmo tempo, eu vou buscar muito a Deus. E nada vai me fazer desistir. Então ele começa a tirar tempo sozinho com Deus todo dia, buscando, desenvolvendo um relacionamento de busca intensiva, lendo a Bíblia, orando, adorando, se relacionando com Deus, conversando com Deus, aprendendo a ouvir a voz de Deus no seu espírito, e está se achegando a Deus. E ele está lá em casa, na casa dele, jejuando, buscando, indo para as vigílias. Ele vai para o trabalho, vai no emprego, ele fala de Jesus para todo mundo, e está se achegando a Deus. E quando ele está lendo a Bíblia, orando, a esposa dele entra, amor, a torneira está vazando. Ele, amor, tudo bem? Tá, vamos lá consertar. Enquanto ele vai consertando e vai orando em línguas, aleluia, conserta a torneira. Olha, amor, está funcionando bem. Amor, obrigado. Te amo. Aleluia, aleluia. Vou continuar lendo a Bíblia aqui, orando, tá, moço? Mas se for emergência, pode chamar, tá? Aleluia, glória a Deus e tal. Aí o filho dele entra no... ele está sendo humilde, então está me dando graça. Me dê muita graça, isso, está sendo humilde. Aí o filho dele entra lá, papai, vamos brincar. Ele entende que brincar com o filho também faz parte de ser espiritual. Então ele para até de ler a Bíblia naquele momento e vai brincar com o filho.
filho. Ele rola no chão com o filho, beija o filho, abraça o filho. Aí ele fala assim: meu filho querido, eu te amo tanto, mas olha bem nos olhos do papai. Papai agora vai ler a Bíblia, orar, tá? Então depois papai vai brincar mais com você, tudo bem? Tudo bem, só se for emergência, tá, meu filho? Tá bem. Tchau. Ele tranca a porta e vai lá buscar mais, buscar mais. Deus está dando graça, Deus está dando graça. Ele vai para a célula, trabalha na célula e motiva as pessoas, está discipulando, fica ligando para aquele irmão que faltou na igreja: vem, nós te amamos, você é precioso. Nossa, ele está sendo humilde demais, está buscando, ele está chegando mais perto de Deus, e Deus está dando graça, Deus está dando graça. E ele fica buscando, vai para a vigília, jejua, ora, Deus está dando graça e está chegando mais perto. E quando chega nessa hora, o inferno solta tudo contra ele para desanimá-lo. Tudo, mas tudo mesmo. O pneu do carro furou 3 vezes. Até a sogra brigou com ele, mas ele ama a sogra, ele ama a sogra. Ele perdoa a sogra. Todo mundo é abençoado. Ele ama, perdoa todo mundo, fica declarando palavra de fé. E ele não vai desistir. Ele não está vendo no mundo espiritual. Mas ele sabe de uma coisa: se ele ficar buscando, ele vai encontrar a intimidade profunda. Então ele busca, e busca, e busca, e busca. Oh, aleluia! Amém. Obrigado, querido, te amo. Mas é isso mesmo. Você viu o segredo da humildade para até se relacionar com as pessoas e com Deus. E com Deus. Olha o que a Bíblia diz aqui, queridos. Olha Tiago capítulo 4, versículo 6. Antes, ele dá maior graça, pelo que diz: Deus resiste aos soberbos, mas dá graça aos humildes. O meu irmão pastor Lucas trabalhou muito em fazer estaleiro para barcos, para poder alcançar o povo ribeirinho. Hoje nós temos mais do que 90 barcos evangelizando na Amazônia. Mais do que 90, alguns são bem grandes, levam equipes de dentistas, enfermeiras. Mas todos os barcos estão envolvidos em fundar igrejas. Temos mais do que 500 igrejas só na Amazônia. A maioria delas nos ribeirinhos, no povo não alcançado. O ribeirinho brasileiro de fala portuguesa, sem contar os índios, tem 40 cidadezinhas ou vilas que falam em português. E dessas 40 mil, só 5 mil que tem igreja evangélica. 35 mil não tem nenhuma igreja evangélica. Então é um povo não alcançado. E nós estamos botando quente lá. Já temos mais do que 90 barcos lá trabalhando, evangelizando. E meu irmão Lucas teve esse sonho e fez um estaleiro para construir barcos. E no estaleiro, quando você quer fazer manutenção no barco, pintar o barco, você tira o barco com guincho, colocando ele em trilhos, né? Depois, quando você vai colocar de volta o barco na água, nos trilhos, você passa muita graxa para ele deslizar bem naqueles trilhos. Mas se você quiser frear o barco, você joga areia nos trilhos, né? Você joga areia. Então, o meu irmão Lucas interpretava esse versículo assim: Deus joga areia no caminho dos soberbos, dos orgulhosos. Joga areia, tudo parece travado, não vai dar para frente. Mas ele dá graça aos humildes. Amém? Ele dá graça, tudo vai deslizar na sua vida. Olha para o seu vizinho e fala assim: Deus vai te dar muita graça. Aleluia. Glória a Deus. Agora, abra a Bíblia, por favor, para 1 Pedro, primeira epístola de São Pedro, 1 Pedro, capítulo 5. 1 Pedro, capítulo 5. 1 Pedro, capítulo 5, versículos 5 a 6. 1 Pedro, capítulo 5, versículos 5 a 6. 1 Pedro, capítulo 5, versículos 5 a 6. Diz a palavra de Deus: rogo igualmente aos jovens, sede submissos aos que são mais velhos. Outros sim, no trato de uns com os outros, cingi-vos todos de humildade. Olha só o segredo: humildade.
Porque Deus resiste aos soberbos, contudo aos humildes concede a sua graça. Olha, não só Tiago disse isso pelo Espírito Santo, agora Pedro também diz isso. E olha o próximo versículo. Humilhai-vos, portanto, sob a poderosa mão de Deus, para que Ele em tempo oportuno vos exalte. Primeira coisa que eu vejo aqui nesse versículo, essa ordem, humilhai-vos. Você sabia que nenhum lugar na Bíblia fala que é para você pedir a Deus para que Ele te dê humildade? Todo lugar a Bíblia dá a ordem, você que tem que se humilhar, cingi-vos de humildade, humilhai-vos. Isso não é algo que Deus vai fazer para você, Deus não vai te dar humildade, é você que tem que escolher a se humilhar. Por quê? Porque Deus não quer humilhar ninguém. O que Ele diz aqui? Humilhai-vos diante de Deus para que Ele possa te exaltar. Deus quer te exaltar, Deus quer te abençoar, Deus quer te exaltar e te exaltar muito. Mas para Deus poder te exaltar, você tem que escolher a se humilhar. Você que tem que escolher a se humilhar. Isso é responsabilidade sua. Pastor Eibe, como que eu posso escolher a me humilhar? Tem muitas maneiras, mas eu quero compartilhar 4 maneiras que você poderá escolher a se humilhar. Tá certo? Primeira maneira, escolhendo a negar-se a si mesmo em todas as áreas da sua vida. O que eu quero dizer por isso? Até nas áreas pequenas, em casa, por exemplo. Se você sabe por que hoje em dia tem sido gerado o que eu chamo de pseudo-cristianismo? Um cristianismo que não é 100% autêntico. O que eu chamo de pseudo-cristianismo? Eu chamo aquele cristianismo de massa, onde a pessoa se perde no meio da multidão, vai lá eternamente dependente nas orações do grande homem de Deus, e volta para casa e não conhece ninguém quase na igreja, não tem vínculos. É as famosas igrejas rodoviárias, onde você vai lá, ela está lotada. Você volta daqui um ano, ela está lotada ainda, mas é tudo gente diferente, porque entrou, saiu, ninguém viu quem era quem, e vai, e volta, e sai, some, ninguém sabe quem é quem. É a igreja rodoviária. Escuta bem o que eu vou dizer. Isso é o pseudo-cristianismo. As pessoas não têm vínculos, relacionamentos, elas preferem ficar no anonimato e se perder no meio da multidão. Por quê? Porque elas não sabem se relacionar. Por que elas não sabem se relacionar com a família de Deus? Porque nem com a família natural elas sabem se relacionar. Por isso que já estão no 4º casamento, no 5º casamento. Nunca aprenderam a se relacionar. Por isso que é a vida mais triste que existe. Por isso que tem tanto suicídio, tanta crime doméstico, brigas, até batendo e se matando e matando o parceiro, o cônjuge. Por quê? Porque a pessoa não aprendeu a se relacionar. Como que ela vai se relacionar com a família de Deus se ela não aprendeu a se relacionar com a sua própria família? Mas o segredo é o seguinte: através do discipulado, 1 a 1, através das células. É difícil ir com a cara daquele irmão que é tão diferente que você? Mas aí você vai aprender na célula, no discipulado, aprender a se relacionar, aprender a perdoar e pedir perdão, aprender a conviver com todo tipo de pessoa. E aí você aprende a se relacionar. Você vai começar a experimentar o melhor de Deus através de um cristianismo autêntico. Vê a igreja do Novo Testamento, a igreja de Atos. Era uma igreja cheia de relacionamentos, se reunindo nas casas, tomando suas refeições juntos com alegria e singeleza de coração. Esse não é o pseudo-cristianismo. O livro de Atos você vê o cristianismo autêntico, de se relacionar um com o outro, de aprender a se relacionar. Então, um dos segredos do relacionamento é escolher a negar-se a si mesmo. Isso que é humildade de verdade. Por exemplo, vou só dar um exemplo assim, parece simples, mas a minha esposa, ela é 10 anos mais jovem do que eu. É linda, linda, muito dedicada, muito cheia de Jesus. Só que ela também é muito alegre, extrovertida, brincalhona. Então quem não conhece ela profundamente, que ela é uma grande mulher de Deus, sem dúvida, todo mundo sabe disso. Mas nem todo mundo sabe o tanto que ela é espiritual. E eu que convivo com ela, eu vejo que ela é espiritual. E eu vejo isso nas coisas grandes, mas também nas coisas pequenas. Porque ela realmente anda nessa humildade. Ela sabe negar-se a si mesma. Eu vejo nas coisas pequenas, como ela nega a si mesma. Impressionante. Vamos supor que no almoço, vamos supor que eu sei que ela gosta muito de torta de chocolate.
Aí no almoço teve sobremesa, torta de chocolate, tudo bem. Aí para janta só sobrou 5 pedaços. Eu tenho 3 filhos, então ela diz logo, né, antes de servir a sobremesa: olha, criançada, só tem 5 pedaços de torta de chocolate. Então é só um para cada. Todo mundo fica sabendo disso. Tudo bem, mamãe? Tá certo? Aí ela sempre, na hora de servir a sobremesa, ela realmente sempre faz isso. Ela sempre diz assim: olha, o maior pedaço é do papai. Ela é muito ungida, sabe, irmãos? Aí, mas é verdade, ela sempre fala: o maior do papai. Aí vamos supor que um dos meus filhos come o pedaço dele rapidinho. Mamãe, eu queria mais. E eu sei que ela gosta muito, vamos supor. Eu sei que ela gosta muito. Mas quantas vezes eu já vi ela sem pensar. É tão natural, ela é tão humilde que ela é. Ela fala: claro, meu filho, você pode comer o meu. Eu vejo ela abrir mão muitas vezes. Ela nega a si mesmo para o bem dos outros. Você quer se relacionar bem com as pessoas? Você quer ser uma pessoa verdadeiramente espiritual? Nós temos que aprender cada vez mais. Muitas vezes eu só fico calado e penso: oh meu Deus, me faz mais espiritual, igual minha esposa. Eu vejo como ela é espiritual, que coisa linda. Isso é lindo, negar-se a si mesmo. Você começa a ser uma pessoa mais feliz do mundo, porque você aprende a se relacionar. Outro segredo de escolher a se humilhar: primeiro, escolhendo a negar-se a si mesmo. Outro segredo: escolhendo a ser duro com você mesmo e compreensível com os outros. Isso aí é muito interessante, porque nossa tendência é ser justamente o contrário. Nossa tendência é ser bem compreensível com nós mesmos, mas bem duro com os outros, né? Quando é você que está atrasando, então você sabe: não, eu atrasei porque o pneu do carro furou, a minha mãe estava doente, eu tenho boas razões. Então você sempre é bem compreensivo consigo mesmo. Mas quando é os outros, pô, o cara está atrasado de novo, olha só, olha, poxa, o cara, pisando na bola de novo, não acredita, pô, o cara. Então nossa tendência humana é ser cri-cri com os outros e bem compreensível com nós mesmos. Você quer ser humilde de verdade? É justamente o contrário. Você ser bem compreensivo: não, dá um desconto para ele, deve ter uma boa razão, talvez a mãe dele está doente, enfim, ele deve ter uma boa razão. Mas quando é você que falha, você é o primeiro para se humilhar: oh cara, me perdoe que eu falei com você me perdoa. Você cri-cri com você mesmo, mas bem compreensível com os outros. Isso é ser humilde de verdade. Isso é ser humilde de verdade. Isso ajuda tanto nos relacionamentos. Outra forma de escolher a se humilhar, essa aqui para mim é talvez a mais importante: escolher a pedir perdão, ir atrás e consertar os relacionamentos. Não é você esperar outra pessoa vir atrás. Não, você seja proativo. Você tome a iniciativa de ir atrás e consertar os relacionamentos. A Bíblia fala: quanto depender de vós, tem de paz com todos os homens. Você vai atrás, se humilha, pede perdão, mas não deixa nenhuma pendência com ninguém. Com ninguém. Perdoa e peça perdão. Perdoe e peça perdão. Constantemente, constantemente. Isso é um grande, grande segredo, queridos. Eu e minha esposa, antes de casarmos, nós fizemos a decisão bem forte, que nós não iríamos ser aquele tipo de casal que ia ficar sem conversar um com o outro por um bom tempo. Eu já ouvi falar de casais que passam dias, às vezes até uma semana ou mais, sem falar um com o outro, porque estão de mal um com o outro. Aquela guerra fria. Não, nós decidimos que a gente nem ia passar horas, nem horas, que a gente ia procurar um ao outro. Imediatamente. Me esperar até o final do dia. Não. Imediatamente vamos consertar, vamos conversar. E nós fizemos até uma espécie de brincadeira entre nós mesmos. É o seguinte: quem for o mais espiritual vai ser o primeiro para ir atrás e pedir perdão. Né? Quando tem qualquer faíscazinha. Então, toda hora, lá em casa, toda hora, 2 frases que a gente ouve toda hora: eu te amo é a mais falada. Mas também frequentemente é: me perdoe. Tem uma música diabólica em inglês, secular, que diz: love is never having to say I'm sorry. Amor é nunca precisando dizer me perdoe. Isso é uma mentira que veio direto do inferno. Porque enquanto você não seja igualzinho a Deus, perfeito em todas as suas ações,
Se você for uma pessoa verdadeiramente humilde, você vai admitir. Tem qualquer desavença, qualquer coisinha entre você e sua esposa, você e seu filho, você e seu irmão, você com certeza tem sua parcela de culpa. Então seja o primeiro para se humilhar, pedir perdão. Deixa eu te dar um exemplo. Por exemplo, vamos supor que nós estamos preparando para uma festa de aniversário. Então a gente vai no mesmo carro, porque a gente quer chegar lá junto, e nós amamos um ao outro e queremos ir junto no mesmo carro, né? A gente só usa os dois carros quando tem muitos cultos e tem muitas atividades diferentes que não dá para ir no mesmo carro. Mas quando pode, nós sempre fazemos questão de ir no mesmo carro, porque a gente ama tanto um ao outro. Muito bem. Então, a gente está preparando para ir para a festa de aniversário. Só que você sabe, mulher, irmãos, né? A mulher muitas vezes demora mais para se arrumar, né? Então tá lá no espelho, né? E aí já tá, amor, falei pra gente não atrasar. Ô, amor, por favor. E eu já tive vezes que eu falei com falta de amor, né? Não é que eu gritei, falei palavrão, mas eu falei meio áspero. Poxa, amor, você tá falhando de novo, né? E tal. Apesar que ela é normalmente bem pontual, mas vamos supor que alguma vez eu falei assim, eu já falei, com certeza já falei. De uma forma feia assim, áspera, né? Assim, poxa, tá falhando de novo. Aí eu vou no carro, ajeito o carro, tiro o carro da garagem, o carro tá tudo preparadinho pra gente sair. Mas aí minha consciência já está me perturbando. Eu sei que eu estou falhando com ela. Então quando ela entra no carro, eu falo assim, amor, quero te pedir perdão, que eu não falei com mais amor com você, tá? Eu te amo tanto, me perdoe. Sempre ela, quando ela que pede perdão primeiro, eu respondo desse mesmo jeito, e quando ela responde, é tão lindo, porque aí ela, quando eu falo assim, me perdoe, ela falou assim, não, amor, eu que fui errada, você me perdoe, eu que peço perdão, amor. Aleluia, glória. Tão gostoso esse amor, esse carinho, né? Eu lembro uma vez, eu flagrei meus filhos, a Priscila hoje tem 15 anos de idade, mais alto que a mãe, e é uma líder de célula poderosa, mas na época a Priscila tinha talvez uns 12 anos de idade, e o David tinha uns 9 anos de idade. E eu estava descendo o segundo andar da nossa casa, e eu flagrei, eles não estavam nem sabendo que eu ia vê-los falar isso, eu creio. Mas eu cheguei bem na hora, que eu não sei o que tinha acontecido entre os dois, mas eu vi a Priscila falando assim para o David, David, me perdoe que eu não falei com mais amor com você, tá? E o David, não, eu que peço perdão, Priscila. Que coisa bonita. Desde pequeno estão aprendendo a se relacionar, pedir perdão, perdoar. Sabe, eu te desafio ser uma pessoa assim. Ser uma pessoa que corre atrás, conserta, seja o primeiro para pedir perdão. Ah, não quero ficar pedindo perdão, porque se eu ficar falhando... Meu irmão, enquanto você é um ser humano, você tem que aprender que se você for para crescer e melhorar e mudar mesmo, você vai ter que pedir perdão muitas vezes e saber se humilhar. Quem não se humilha, Deus não vai exaltar. Mas a Bíblia fala que quando você se humilha na presença de Deus, na presença dos seus irmãos, Deus vai te exaltar grandemente. O princípio da humildade, também nós podemos escolher a nos humilhar, escolhendo a olhar na janela e no espelho do jeito certo. Diga, olhar na janela e no espelho do jeito certo. Talvez você diga, que é isso, pastor? Deixa eu explicar. O Jim Collins que usa essa ilustração, eu peguei dele. Eu achei interessante a ilustração, estou usando aqui também. Ele diz o seguinte, o Jim Collins, que a comparação entre um líder nobre e um líder que não é tão nobre assim. Ele fala que um líder que não é tão nobre assim, se você perguntar para ele qual a razão do seu sucesso, ele pode até querer parecer humilde, mas ele acaba sempre olhando para dentro do espelho. Ele fala assim, para ser bem honesto, a razão do nosso sucesso, do meu sucesso, é esse cara que eu estou vendo no espelho. Aí, se você falar para ele, sim, mas você também teve algumas falhas na vida, alguns fracassos, não é verdade? É verdade. Qual a razão do seu fracasso? Aí ele recusa olhar no espelho. Ele sempre olha pela janela. Não, porque minha liderança tinha inveja de mim, não cooperou comigo. Os meus colíderes falavam mal de mim atrás das minhas costas. Meus liderados não cooperaram comigo. Enfim, ele sempre transfere a culpa nos outros. Ele nunca assume a responsabilidade por qualquer erro.
Enquanto o Diego Caralho diz que o líder que é verdadeiramente nobre, ele é justamente o contrário. Se você perguntar para ele qual a razão do sucesso, ele recusa olhar no espelho. Ele sempre olha pela janela. Sempre fala que é por causa da cobertura que ele tem, a liderança que está sobre a vida dele, os colíderes que apoiam, a melhor família do mundo, as melhores ovelhas do mundo. Sempre a razão é outra pessoa, quando se refere a sucesso. E quando se refere a qualquer fracasso, se pergunta se teve fracasso, muitas. E quem foi culpado? Ele sempre olha no espelho. Ele sempre acha aonde ele falhou. Porque ele sabe que se ele chamar toda a responsabilidade para si, com a ajuda de Deus, ele falhou, mas ele vai poder dar a volta por cima. Porque veja bem, se eu sempre, o culpado é o outro, eu não posso mudar o outro. Então como que eu posso ter sucesso? Mas se eu chamo a responsabilidade toda para mim, e reconheço que qualquer fracasso que eu tive, a falha foi minha, então com a ajuda de Deus eu vou poder consertar essa falha e dar a volta por cima, em nome de Jesus. Amém? Então isso é muito, muito importante e precioso. O nosso tempo já está vencendo, então deixa eu ir logo para o terceiro e último princípio de relacionamento que eu quero compartilhar com vocês, que é o princípio da alegria. Diga alegria. Olha para o seu vizinho e dê um sorriso sincero do fundo do seu coração. Amém? Diga para ele, realmente você fica bem mais bonito quando está sorrindo. Aleluia. Romanos, capítulo 12, versículo 15, diz assim: alegrai-vos com aqueles que se alegram, e chorai com aqueles que choram. Diga assim: eu já tenho a própria alegria do Senhor Jesus dentro de mim. A Bíblia diz: a alegria do Senhor é a nossa força, Neemias 8:10. Diga: eu tenho a alegria do Senhor, e ela é a minha força. Que coisa fabulosa. Agora aqui está o segredo. Preste bem atenção no que eu vou dizer aqui. Aqui é muito importante. Preste atenção. Muito mais que muitas pessoas imaginam. Um sorriso sincero que vem do fundo, ela causa relacionamentos profundos. Você já notou, você já tentou se relacionar com alguém que é sempre carrancudo assim? Sim, e aí? É difícil. Mas se a pessoa tem um sorriso sincero, oi, tudo bem? É tão fácil se relacionar com ela. E aqui que está o segredo. Se nós, como cristãos, já temos alegria infinita dentro de nós, o que está faltando? Só está faltando a gente exteriorizar essa alegria. Então não é questão de você pedir, Deus me dê alegria, não. É questão de você ter revelação da alegria que você já tem, porque você já tem a própria alegria do Senhor Jesus. Ter revelação dessa alegria e aí aprender a exteriorizar essa alegria. A Bíblia fala em Provérbios: o coração alegre aformoseia o rosto. Então você pode escolher a exteriorizar essa alegria. Como que você escolhe? Você tem que aplicar a fé. Você diz: Senhor, a tua palavra diz que eu já tenho uma alegria infinita, então eu vou escolher a rir, a sorrir, porque eu vou ser assim a partir de hoje, em nome de Jesus. Eu lembro muitos anos atrás eu escolhendo a ser assim. Hoje eu dou sorriso toda hora. Se tornou natural, mas não era uma coisa natural para mim antes. Eu escolhi a tomar posse dessas verdades da palavra. Quantas vezes eu estava chorando nas minhas emoções, mas eu escolhi, falei, eu vou aplicar a fé, eu vou praticar o que a palavra de Deus diz, que eu já tenho alegria infinita. Eu começava a rir pela fé, rir pela fé. Quando eu ria pela fé, de repente começava a borbulhar uma alegria sobrenatural no mundo espiritual, como se demônios estivessem fugindo e os céus se abriram sobre a minha vida. Diga assim: eu tenho alegria sobrenatural dentro de mim. Quando você dá um sorriso sincero, isso ajuda tanto nos relacionamentos. Eu não estou falando aquele sorriso de plástico, sorriso falso, nem aquele sorriso assim forçado, igual de aeromoça na hora da turbulência, né? Tá tudo bem. Né? Não, estou falando aquele sorriso sincero que vem do fundo do coração. Foi feito um estudo. Eu não sei se esse estudo é verdadeiro, viu? Está na internet, não sei.
da internet, mas dizem o seguinte, que para dar um sorriso sincero, você exercita 26 músculos do seu rosto. Tá? Um sorriso bem sincero, 26 músculos. Mas para dar uma cara fechada, bem fechada mesmo, como mais ou menos igual aquela que o pastor Rony estava dando naquela hora, que todo mundo riu, né? Para dar uma cara bem fechada, você exercita 62 músculos. 26 para sorrir, 62 para fechar a cara, porque Deus fez com que fosse mais natural sorrir. Então, vamos exercitar os 26 músculos, tá? 1, 2, 3, vai. Agora, escuta bem. Outra coisa, para se relacionar bem, eu sei que parece simples, mas é verdade. Você tem que aprender a falar sorrindo. Já viu pessoas que não sabem falar sorrindo? Elas estão sorrindo, e para falar elas precisam parar de sorrir. Aí, olha para o seu vizinho e sorrindo, fala para ele, tem que falar sorrindo, irmão. Escuta bem, as enfermeiras do Rio de Janeiro foram instruídas a sorrirem muito para os pacientes, porque foi comprovado que se elas sorrissem muito, ajuda os pacientes a melhorarem mais rapidamente. Os cientistas descobriram que 15 minutos de uma boa risada por dia, isso é um fato científico. Os cientistas descobriram que 15 minutos de uma boa risada todo dia torna o corpo imune a quase todas as doenças. E o Christian Schwartz, um estudioso alemão, que fez pesquisa bem profunda, o que causa as igrejas a crescerem, ele disse o seguinte, que é comprovado por estatística, que igreja que ri muito junto, ela cresce mais rapidamente. Então vamos ajudar a nossa igreja a crescer, vamos rir um pouco, aleluia. Aleluia. Fala para o seu vizinho, fala assim, você é bonito mesmo, em nome de Jesus. Especialmente quando você está sorrindo. Alguém podia dizer assim, peraí, pastor Eibe, até agora eu estava concordando tanto com você, a resposta branda, pedir perdão, se humilhar, chegai-vos a Deus, que coisa linda. Aí você vem com essa coisa sobre sorrir, eu não concordo. Aí essa pessoa podia dizer assim, um religioso, né? Eu não concordo. Pode ver na Bíblia, nenhum lugar fala que Jesus andava por todo canto sorrindo. Mas a Bíblia faz questão de dizer que ele chorou. Olha, deixa eu responder essa pessoa. Eu falaria assim para ela, olha, meu querido fariseu, deixa eu falar uma coisa para você. Seguinte, primeiro, vamos entender uma coisa. Primeiramente, não é boa teologia você fazer um argumento em cima do silêncio da Bíblia. Isso é péssima teologia. Por exemplo, a Bíblia nenhum lugar, você sabia, nenhum lugar fala sobre instrumentos musicais na igreja primitiva. No Novo Testamento não tem isso, em nenhum culto dentro da igreja primitiva, a igreja de Atos, fala que tem instrumento musical. Por isso que tem algumas igrejas hoje em dia que até proíbem instrumento musical dentro do culto. Isso é ridículo, isso é péssima teologia, é um argumento em cima do silêncio. Por exemplo, outra coisa, a Bíblia, nenhum lugar fala que Jesus usava roupa todo dia, mas ele usava, a gente sabia que ele usava. Nenhum lugar fala que ele sorria todo dia, aliás, que ele respirava todo dia, mas a gente sabe que ele respirava todo dia. E como que eu sei que Jesus andava por todo canto sorrindo? Porque ele disse palavras como essa, a minha alegria vos dou para que a vossa seja completa. Porque a Bíblia fala que as crianças eram atraídas para Jesus, corriam para Jesus. Já viu criança ser atraída para alguém carrancudo? Não existe, criança vai correndo para quem é muito sorridente, não é verdade? Isso atrai as pessoas, um sorriso sincero. Então, Jesus era cheio de alegria. Aí uma vez ele chorou. Aí falaram, anota aí que ele chorou. Ele chorou. Né? Então, tem que entender isso. Outra coisa interessante, queridos, é que o cristão deve ser tão cheio da presença de Deus que é como uma esponja ensopada com a presença de Deus. E eu quero terminar esse culto, aliás, essa minha parte, essa participação nela, que eu tenho que viajar agora mesmo, falando sobre esses dois tipos de crente.
o crente esponja seca e crente esponja molhada. O crente esponja seca, você já pegou uma esponja que ficou no sol muito tempo, aí tem um pingo de água aqui na mesa, e você faz assim com a esponja. O que acontece com aquele pingo de água? Ele desaparece, né? Entrou na esponja, mas você procurou na esponja, não encontra também. Ele conseguiu, como se fosse diabolicamente, acabar com aquela água. O crente, tudo bem, irmão? Paz, Jesus. Ele fala assim, boa tarde. Mas tá tudo bem? Mais ou menos. Mas a conferência tá uma bênção, né? Aquele palhaço. Aí, você fica lá só falando 15 minutos com ele, e tudo que você fala, parece que ele é negativo, fala mal de todo mundo. Parece que ele suga a vida de Deus de dentro de você. E quando você termina os 15 minutos, você fala, tá, irmão, te vejo depois. Você sente tão vazio, vai. Você sai de lá. O crente esponja molhado é diferente. Ele é tão ensopado com a presença de Deus, que aonde ele chega, é igual uma esponja que está ensopada assim, você coloca em cima da mesa, sem triscar nela, ela começa a vazar água, não é verdade? Assim também é você, onde você for, você vai espalhar a presença manifesta de Deus. Aleluia, você vai espalhar a presença manifesta de Deus. Eu estou crendo para mim e para você que nós vamos ser mais esponja molhada, amém, irmãos? Eu lembro uma vez, eu não era pastor ainda, mas eu estava tão cheio de Jesus, e pela fé ainda estou, em nome de Jesus, aleluia. E eu estava lá, num ônibus urbano assim, eu corria 8 a 9 quilômetros por dia, irmãos, acreditem ou não. E eu estava voltando do Cooper, e eu era jovenzinho, cheio de Jesus, estava com shortinho de nylon, tênis, camiseta de nylon, cabelo comprido, e eu pensando de Jesus aqui no ônibus, aleluia, essa vida com Jesus, eu só pensando, quando de repente um cabeludão, isso é lá em Boston, Massachusetts, onde eu estudava na faculdade de música, ele chegou para mim bem pertinho assim. Eu achei estranho que americano não chega perto de outra pessoa se não conhecer, não, ele gosta de manter a distância, mas esse cabeludão, tinha cabelo bem comprido, chegou bem perto de mim e falou assim, cara, o que você tem aí? Aí eu pensei, deve ser um assalto, né? Mas será que não está vendo que eu não tenho nada para roubar? Eu falei, cara, não estou entendendo, o que é que você quer? Ele falou desse jeito. Ele falou assim, você sabe o que eu quero. Eu falei, não, cara, eu não sei realmente, eu não sei o que você está querendo. Ele falou, você sabe? Eu falei, não, cara, eu lhe prometo, eu não sei o que você quer. Ele falou assim, aí ele falou bem baixinho no meu ouvido, para mais ninguém ouvir. Ele falou assim, eu quero saber que tipo de droga que você está tomando, que te faz tão cheio de alegria, cara. Eu preciso dessa alegria que eu vejo em você, cara. Me diga, por favor, que tipo de droga é essa, que eu preciso dessa droga. Aí eu ia falar para ele assim, não estou tomando nenhuma droga, né? Mas eu pensei, não, que oportunidade legal de falar de Jesus. Então, naquele momento eu me tornei um santo traficante. Já que estava tudo místico, eu também fiquei místico, né? Falei assim, cara. Falei, você quer saber mesmo o que é que eu tenho, cara? Ele falou, eu quero. Eu falei, você quer mesmo? Ele falou, eu quero. Aí eu falei, é Jesus. Aí eu pude falar de Jesus para ele, amém? Olha para o seu vizinho e fala assim, é Jesus. Diga para ele, você é uma esponja ensopada, com a presença de Deus. E isso é só o começo. Amém? Dê para Jesus uma forte salva de palmas. Quero mais uma vez agradecer o pastor Mendes, a pastora Célia e toda a equipe, todos vocês, seu carinho, seu amor. Quero dizer também, nós temos DVDs, livros aí, inclusive eu acho que essa mensagem, princípios para desenvolver relacionamentos, está lá. E
Tem muitas mensagens que vão mudar a sua vida, porque não são minhas mensagens, são mensagens da palavra de Deus, que realmente fazem a diferença. Pastor Mendes, muito obrigado, querido. Já estou com saudade, viu, querido?